Estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é MACD. A gente sabe que as médias de preços são muito utilizadas para saber quando comprar ou vender uma ação. Mas sabia que existe um indicador que usa a diferença entre as médias para prever os movimentos de alta ou de baixa? Esse é o MACD. MACD significa convergência e divergência entre médias móveis. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e usa a diferença entre as médias móveis para prever a tendência de uma ação ou de um mercado. Falando assim, até parece mais complicado do que realmente é. Na verdade, quando a gente insere um MACD no nosso gráfico, nós vamos ver duas linhas e toda a nossa análise vai depender da relação entre elas. A primeira é a mais importante, é a linha MACD. Ela é construída a partir da diferença entre duas médias. A segunda linha é uma linha indicativa, que é uma média simples de preço da nossa ação. E tudo isso vai sendo formado em cima de um eixo zero. Dá uma olhada nesse gráfico do EURUSD que vai ficar muito fácil de entender. Primeiro, nós temos o gráfico da ação. Depois, nós vamos lá e inserimos o indicador MACD, que mostra tanto a linha indicativa, que é a média, quanto a linha MACD. E com isso, a gente consegue ver pontos de compra e de venda. Mas aí você está querendo saber como funcionam essas indicações. Bom, a gente pode usar três estratégias básicas. A primeira é a mais fácil. Cruzamento da linha MACD para cima é um sinal de compra. Cruzamento para baixo, sinal de venda. Olha o que aconteceu com o EURUSD. O MACD cruzou para baixo, por isso a indicação era de venda. E o preço realmente caiu muito nas duas primeiras semanas do mês. Mas o movimento de queda acabou e depois o MACD cruzou para cima, indicando compra. Quem comprou nesse cruzamento ganhou bem e só vendeu quando o MACD cruzou para baixo novamente, o que causou uma queda forte. Então, quem seguiu essa estratégia do MACD poderia ter ganhado bastante nesse período entre compras e vendas. Fácil, né? Já a segunda estratégia é um pouco diferente. Ela analisa a divergência entre o comportamento do preço e das linhas MACD. Se, por exemplo, o preço estiver subindo cada vez mais, só que as linhas MACD estiverem em queda, este seria um forte sinal de que esse movimento de alta está acabando. Mas, se o que aconteceu for o inverso, ou seja, se o preço estiver caindo cada vez mais e as linhas MACD estiverem subindo, é um forte sinal de que o movimento de alta está começando. E um detalhe importante, o marco zero do MACD serve para dividir o mercado entre sobrecomprado e sobrevendido. Muito acima do marco zero, nós temos mercado sobrecomprado, ou seja, relativamente caro. Muito abaixo do zero, o mercado sobrevendido, relativamente barato. E o indicador ainda é mais eficaz nessas duas regiões, e alguns investidores preferem usar uma terceira estratégia, que é do histograma MACD. Nessa estratégia, ao invés de vermos duas linhas, a MACD e a linha indicativa, nós vamos ver um único gráfico com uma diferença entre as duas. As indicações seriam vistas da seguinte forma. Se as barras do histograma estiverem subindo, a tendência é de alta. Se as barras do histograma estiverem caindo, a tendência é de baixa. E o marco zero divide o mercado entre sobrecompra e sobrevenda. E mesmo sabendo tudo isso, você não pode esquecer que é sempre importante confirmar o MACD com outras ferramentas para diminuir o nosso risco de erro. Mas fica tranquilo, porque no MetaTrader você tem inúmeras ferramentas para analisar sua ação. Então, galera, vocês entenderam o MACD. Ele usa a diferença entre médias para saber quando comprar ou vender um ativo. E a gente pode usar as três estratégias citadas acima: o cruzamento das linhas, as divergências
ou histograma. E todas elas funcionam melhor em regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Vamos encerrando aqui mais uma aula e até a próxima!